Oi, pessoas maravilhosas! Sou Elisa Vilela e este vídeo é para falar da minha experiência com a ressonância harmônica do Porcelâneo Couto. Eu vou dar o meu depoimento, sobre essa maravilhosa ferramenta, mas antes de eu começar a falar sobre a ressonância harmônica, preciso falar um pouco da minha história, tá? Para que vocês entendam o porquê de eu ter aí optado pelo uso da ferramenta ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Então vamos lá. Sou a quarta filha, de um total de 7 irmãos. Tive uma infância muito feliz e triste também, como a maioria das pessoas, né? Feliz por quê? Porque eu tinha uma família e amigos. Mas devido aí ao alcoolismo presente na família, tínhamos muitos momentos tristes, né? Mas mesmo assim, esses momentos tristes tiveram muita importância aí para o meu aprendizado. Por quê? Porque foi por causa deles que eu comecei a questionar a vida, né? Depois deles começaram também aí algumas experiências espirituais. E como é que começou essas experiências espirituais? Eu comecei assim, em uma determinada noite aí, né? Como sempre, eu ia dormir. Geralmente eu ia dormir sempre no mesmo horário. E de repente eu comecei a acordar aí no meio da noite, né? E comecei a sentir a presença de alguém, né? Comecei a perceber que a gente estava aí recebendo umas visitas. Uma visita diariamente de aparentemente parecia ser uma pessoa. Depois eu percebi que não era bem uma pessoa encarnada, né? E então esse foi uma das experiências, dentro de outras experiências, né? Também comecei a ter alguns sonhos aí premonitórios e outros acontecimentos aí referente à espiritualidade. Então, o que aconteceu? Tudo isso me fez então questionar mais ainda sobre a vida e o que existe além dela, né? E aí começou a aparecer essas situações e aí comecei a ter outros questionamentos referente à vida, né? Então passei a observar mais as pessoas e os comportamentos, né, dessas pessoas, como elas viviam, em que elas acreditavam, o porquê, né, o que esperavam da vida. Então eu também, além de observar, também fazia perguntas, né, para essas pessoas, né, todas as pessoas mais velhas assim da época, quando eu era criança. Eu questionava muito essas pessoas. Eu perguntava como tinha sido a vida delas quando elas eram pequenas, né? O que elas pensavam sobre a vida, o que elas queriam da vida, né? E assim começou aí a minha jornada no conhecimento da vida, né? Foi desse jeito que eu comecei. Então comecei a fazer aí as comparações entre umas pessoas e outras, né? Umas e outras, incluindo eu mesma, né? No meio disso tudo. Mas com o passar do tempo e experiências, né? Que eu fui aí obtendo no decorrer do tempo, incluindo um câncer que tive aos 26 anos de idade, né? Por causa de algumas crises existenciais. Eu acabei chegando aí num câncer com 26 anos. E entendi, né? Depois de cair em todas as fichas. Então esse câncer ele também foi muito importante na minha vida, porque foi por causa dele que muitas fichas caíram, né? E que tudo isso que o que foram essas fichas, né? Eu comecei a ter clareza de que tudo que estava acontecendo na minha vida comigo, eu tinha criado de alguma forma, né? Eu só não tinha certeza ainda como, mas quando eu tive diagnóstico, eu tive essa clareza de entendimento sobre a vida, de que tudo que vivenciamos, nós mesmos criamos, né? Nessa época eu já era casada, tinha 2 filhas pequenas, né, do primeiro casamento. E foi justamente por eu pensar assim, né, que tudo que eu estava vivenciando eu que tinha criado, foi que eu consegui vencer aí esse câncer
e continuar viva, né? Até agora aí, com 52 anos, vivenciando um segundo casamento, com um total de 4 filhos e 4 netos, e muito feliz, assim, agradecendo muito por continuar viva, por estar viva ainda, né? E pretendo continuar por muito tempo ainda. Essa é a minha expectativa, é a minha vontade, né? Meu desejo. Eu espero que eu consiga realizar mais esse sonho, né? De continuar por muito tempo ainda e poder ajudar outras pessoas, né? Não só viver, mas viver plenamente, né? Então, continuando, então, porém, né? Porém, apesar de ter conseguido aí chegar a essa conclusão, já estava até, eu perdi aqui, eu quase perdi o fio da meada. Então, assim, porém, apesar de ter conseguido aí chegar a essa conclusão, né, de que tudo que acontece na vida da gente é a gente que cria, eu tinha umas crenças limitantes que nessa época eu não entendia, né, que eram crenças limitantes. Depois eu entendi, né, depois de obter aí alguns conhecimentos com o caminho das palestras, é que eu comecei a entender mais sobre esses comportamentos, né? Mas eu tinha algumas crenças limitantes e elas estavam tão enraizadas que eu não sabia o que fazer, né, para mudar tudo isso, né? E, bom, para quem não sabe, o que é crença limitante? Crenças limitantes são como assim verdadeiros, são como verdades absolutas que em algum momento ao longo da vida da gente a gente cria ou acredita, né? São coisas que a gente passa a acreditar como verdade absoluta. Por exemplo, vamos lá. Quando eu era criança, eu ouvia muito a minha avó dizer o seguinte: lava bem as mãos, né, menina? Lava bem a mão, né? Lava bem as mãos porque você pegou aí no dinheiro e o dinheiro é muito sujo e ele pode trazer doenças pra gente, né? Então eu vivia levando bronca. Toda vez que eu pegava no dinheiro e eu esquecia de lavar a mão, a minha avó me dava essa bronca, né? Vai lavar a mão, né? Porque o dinheiro é muito sujo, ele está contaminado, tem muita sujeira e pode trazer doença pra gente, né? E também eu ouvia muito do meu pai vivia dizendo o seguinte, né? Que quem nasce pobre vai morrer pobre, o pobre nasceu para sofrer mesmo, o pobre não tem vez, né? O rico não vai entrar no reino de Deus e por aí vai, né? Então o que acontece com essas crenças? Por exemplo, referente ao dinheiro. Quando a minha avó falava que o dinheiro era sujo, né, e falava isso várias vezes, né, porque eu sempre esquecia de lavar a mão por causa do dinheiro, isso vai ficando registrado na nossa cabeça como uma coisa negativa, do tipo, o dinheiro é uma coisa que a gente não deve ter porque ele é ruim, né? Só que fica registrado num jeito que vai, com o tempo, fazer a gente ter comportamentos que vai afastar o dinheiro da gente, entendeu? Então, é isso que é chamado de crença limitante. Aí, sem a gente perceber, ele atua na vida da gente, essa crença, ela atua na vida da gente de uma forma que a gente não percebe. O tempo todo a gente está sendo manipulado por essas crenças limitantes e não se dá conta, né? Como assim? Vamos lá, você começa a ganhar dinheiro. Tá indo a sua vida, você arranjou um emprego, começa a ganhar dinheiro, tá indo tudo bem. De repente, do nada, você começa a dar dois passos, um passo para frente e dois para trás. E você não entende por que isso está acontecendo na tua vida, né? E aí quando você começa a tomar conhecimento de que isso que o que está acontecendo com você pode ser influência de uma dessas crenças limitantes em você, e você reverte isso, aí tudo muda, tudo melhora, tá? Então foi o que aconteceu comigo. Aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado na minha vida, né? Então, algumas coisas não estavam no lugar, mas só que eu não entendia o que realmente estava acontecendo, né? Mas no fundo eu sabia que precisava fazer mudanças na minha vida, mas eu não sabia como que eu ia fazer essas mudanças, nem por que eu tinha que fazer, né? Mas eu tinha lá
essa informação vinha, essas orientações, elas chegavam para mim muito fortes, assim, olha, eu preciso fazer mudança, eu tenho que fazer mudança, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Mas eu não sabia o caminho, por onde começar, como fazer, né? Então foi aí que eu mergulhei mais e mais aí nas minhas pesquisas e estudos, né, com meu próprio olhar crítico, porque nessa época eu já fazia aí minhas pesquisas particulares, né, minha busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, né, e fui aí trilhando um caminho de pesquisas e estudos, né. E pesquisei ainda também, e ainda pesquiso até hoje, né, sobre, por exemplo, na área da espiritualidade, eu estudei sobre a origem da humanidade, a origem da Bíblia, a origem da religião, né, doutrinas. Por quê? Para que eu pudesse entender o porquê de nascermos, né? Eu ficava perguntando, mas por que a gente nasce? Para que a gente nasce, né? E por que a maioria das pessoas aí pensam que Deus está fora, né, em outro lugar, ou seja, por que buscam Deus em outro lugar e não dentro delas? Né? Porque na minha concepção de Deus, eu nunca estive afastada dele e ele estava dentro, assim, estava dentro de mim. Então, assim, eu nunca me senti distante, né, desconectada. Pelo contrário, eu sempre me senti muito conectada. E aí que ficava mais, aí que ficava pior ainda a minha situação, porque eu pensava, nossa, mas eu converso tanto, né, com Deus, eu sinto Deus e tudo mais, e mesmo assim eu faço tudo certo, né, procuro fazer as coisas dentro do que se é falado que é correto, e eu passo por tantas coisas esquisitas, estranhas, tantas coisas ruins, né, acontecendo, e eu queria entender tudo isso, né. E aí eu passei a pesquisar, passei a estudar, né? Então, continuando aqui, né, na área dos relacionamentos, né? E saúde, eu estudei um pouco de psicologia. Para quê? Para entender o modo de pensar e agir das pessoas, né? Além de fazer assim minhas próprias observações no dia a dia, né? Com as pessoas com as quais eu convivo. E de que forma os nossos comportamentos e pensamentos, nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos podem influenciar na nossa saúde no geral, tá? Então aí eu tomei o conhecimento também, né, aí durante essa caminhada, né, dessa trajetória de pesquisas e estudos, né, eu acabei tomando conhecimento aí de práticas antigas como astrologia, numerologia, né, e continuava minhas buscas aí por respostas, né? Eu estava nesse caminho de atrás do conhecimento, porque eu sempre acreditei que o conhecimento que ia trazer, e como trouxe, né? O que eu precisava saber, o que eu precisava, as respostas que eu precisava ter, né? E durante essa minha maratona em buscas aí do conhecimento, né? Eu encontrei no YouTube um dia, coloquei aí durante minhas pesquisas, eu tava lá um vídeo do professor Hélio Couto, né? Chamado O Poder da Ressonância Harmônica, onde ele falava sobre a sua descoberta, né, da ressonância harmônica e os benefícios que ela poderia trazer pra gente, né, na nossa vida. Mas a primeira impressão que eu tive, né, sobre o professor foi o seguinte, eu pensei assim, nossa, que cara esquisito. Ele fala de um jeito estranho, né? Fiquei pensando comigo. Mas mesmo assim, ele me chamou a atenção, né? Porque ele estava começou a falar sobre átomos e etc, né? Porque são assuntos assim que me interessam também, né? Aí eu assisti a esse vídeo, mas continuei, né? Eu não dei, assim, é, não me não me interessei muito assim de imediato, né? Achei interessante, eu achei o vídeo interessante, mas eu não me interessei muito assim pelo assunto logo assim de imediato, não. Achei interessante, mas continuei, né? Prossegui aí minhas rotinas de pesquisas. Aí dias depois, durante as minhas pesquisas, né, que eu fazia sempre, apareceu um outro vídeo do professor, né? Mas aí já era uma palestra, era uma de suas palestras. Ele já estava um pouco mais velho, já estava com uma aparência um pouco mais velha.
Então eu pensei, acho que alguém quer que eu veja esse vídeo, né? Deve ter algo muito importante aí nisso. Então eu vou. Aí eu comecei, né, a assistir algumas palestras no YouTube. Eu comecei no YouTube primeiro. E aí, no decorrer das palestras, teve algumas palestras ele começou a falar. Eu percebia que ele falava que tinha um site, né? Falava muito do site, do lugar ali para a gente poder, as pessoas de longe, né, poder estudar, né? Diretamente ali no site dele. Então, o que que eu fiz, né? Aí ele também falava, né, do caminho das palestras que tinha que fazer, que quem quisesse, que se interessasse, né, pela ressonância teria que fazer aí o caminho das palestras. Né? Então, o que que eu fiz? Eu entrei para o grupo de estudos, né, e me aprofundei mais nas palestras, mas depois que eu entrei para o grupo, aí eu segui um roteiro, né, estipulado pelo professor Hélio Couto, que é o seguinte, né, para você fazer a ressonância harmônica, a pessoa tem que fazer o caminho das palestras 1, é obrigatório o caminho das palestras 1 e 3, mas tem o caminho das palestras 1, 2 e 3, né? Sendo aí o 2 não obrigatório, ele é opcional, né? A pessoa só faz o caminho das palestras 2 se ela quiser. Eu acho muito interessante, eu estou fazendo, né? Agora, depois que eu fiz o 1, 2, o 3, aí o caminho das mentes informadas, né? Tem que ler também o livro, né? Para poder depois então pedi aí a ressonância, né? Então eu entrei pro grupo, comecei a me aprofundar aí nos estudos, né? O mais interessante de tudo isso foi o quê? Foi que durante os estudos, né, depois que comecei aí o caminho das palestras, eu comecei a ter muitas catarses, né? Para quem não sabe, catarse é o quê? Segundo o dicionário, é um substantivo feminino, e na religião, medicina e filosofia da antiguidade grega, significa libertação, expulsão ou purgação do que é estranho à essência ou à natureza de um ser e que por isso o corrompe, tá? Então, e era o que, né, era o que eu precisava, né? Eu estava precisando realmente fazer essa. Então a catarse nada mais é do que uma limpeza que a gente tem que fazer, né, dessas crenças limitantes, né? E eu estava precisando muito disso. E aí começaram durante as palestras, tá? Então eu comecei a ter catarses aí logo durante aí eu comecei a estudar assim com mais a fundo, né? Com mais compromisso aí as palestras, seguindo aí o roteiro, né? Correto que o professor indica. E foi aí que eu comecei a ter aí as catarses, né? Então, o que acontecia durante esse período aí de estudos, né? Eu chorei muito, né? Tive várias recordações do passado. Então, e essas recordações aí foi o que reforçou, né? Eu pensar e repensar sobre a minha vida toda, né? Vivida até aquele momento. Eu estava amando muito, né, estudar todo o conteúdo aí exposto pelo professor Hélio Couto. Porém, o que aconteceu? Aconteciam assim, coisas e situações que me barravam nos estudos. E aí eu ficava assim, eu fiquei assim muito tempo indo e voltando. Então parava, retornava, parava, retornava, né? Para vocês terem uma noção, eu comecei mais ou menos em 2012, se eu não me engano, né? E só terminei. É uma vergonha, mas aconteceu comigo isso. Eu só terminei em 2021, né? Com o livro Mentes Informadas, né? Que foi aí quando. Então eu solicitei a minha primeira onda em exatamente 6 de setembro de 2021, tá? E a partir daí eu comecei a entender mais ainda, né, o que é essa ferramenta da ressonância harmônica, né, na prática, tá? Vivenciando aí a influência da onda. E cara, não tenho nem palavras, tá, para descrever assim o quanto essa ferramenta tem me ajudado, né?
fico até emocionada. Gente, assim, me recompondo aqui, né, das emoções aí com a ressonância harmônica. É, eu tenho a dizer, o que eu tenho a dizer é o seguinte, assim, para quem ainda não está fazendo a ressonância harmônica, eu recomendo. E para aqueles que já estão fazendo, não parem, tá? Eu preciso reforçar ainda o seguinte, né? Que não tenham pressa de resolver tudo, né? Quem está no comecinho, né? Quem tá aí na primeira. Porque assim, a gente quando a gente começa a fazer a ressonância, a gente fica esperando que as coisas se resolvam logo, né? Mas não tenham pressa, né? Que se resolva tudo logo. Apenas sigam as orientações sigam as orientações como é passado, né? Pelo professor e a equipe dele. Porque eu posso dizer assim, vocês não vão se arrepender, tá? Porque essa ferramenta faz assim maravilhas na vida da gente, tá? Vale muito a pena. Eu tô dizendo isso porque eu vejo isso, né, no meu dia a dia, entendeu? Cada vez que eu renovo cada ciclo aí da onda, da ressonância, algo de novo acontece na minha vida. E é gradativo e muito positivo, tá? Hoje, quero dizer, nesse mês, para ser exato, assim, no final deste mês de junho de 2022, termino aí a minha terceira onda e vou solicitar já a quarta, né? Já tô planejando aí como é que vai ser a minha nova lista, né? Para a quarta onda. E é isso, eu espero que tenham gostado do meu depoimento. Se quiserem saber mais das minhas experiências com a ressonância ou né, outros assuntos aí que eu tenha falado aí dentro desse depoimento, né? Deixem nos comentários que terei um imenso prazer aí de responder para vocês, tá bom? Então, beijos aí no coração de cada um e até o próximo relato.